Olá, paz seja contigo. Vamos dar início a mais uma gravação para a aula da Escola Bíblica. Iremos falar nessa aula sobre maldição hereditária. Maldição hereditária. Vamos analisar as duas palavras. Maldição. Maldição é uma palavra de origem latina. Ela significa, vem do radical male, quer dizer mal, e do dicere, dizer. E aí formam uma palavra única que significa maledicere, que inicialmente significava apenas falar mal de alguém. Então a palavra maldição seria falar mal de alguém. Agora, e biblicamente, o que é maldição? Maldição é o castigo resultado da quebra de um mandamento, da quebra de uma aliança com Deus ou quebra de uma promessa ou um juramento. A palavra hereditária. Hereditário, no ramo jurídico, ou seja, quando a gente estuda aí direito, leis, é da mesma raiz de herança, ou seja, algo que se transmite por sucessão da pessoa falecida para os seus herdeiros. Isso quer dizer hereditário, é algo que passa de pai para filho em questão de herança, um bem, um imóvel. E já na área da ciência, a genética, algo hereditário também é aquilo que passa também dos ascendentes para os seus descendentes por meio dos genes. Vamos supor, uma pessoa tem olhos verdes porque herdou da mãe que talvez tenha os olhos verdes, ou então um avô que tem os olhos verdes. Ou seja, isso veio por herança. Logo, logo explicando a expressão maldição hereditária, a gente vai ver o quê? Que maldição hereditária é um mal espiritual que foi transmitido aos seus descendentes, resultado da iniquidade dos pais, avós, até mesmo bisavós, para os seus descendentes. E que esses pecados, essa iniquidade, ela não foi confessada, não foi perdoada. Ou seja, então ela passa a perpetuar, passa de geração em geração. Ou seja, uma maldição que está passando para outra geração através de herança. Outra forma também da gente entender o que é maldição é saber que maldição é o contrário de bênção. Onde que a gente vê bênção e maldição dando a diferença deles? Está lá em Deuteronômio 28. Lá está escrito assim no versículo 2 de Deuteronômio 28. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Ou seja, a bênção decorre de ser obediente a Deus. No versículo 15 diz: entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, o seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje dou a vocês, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Então, da mesma forma, se a gente não obedecer, vai vir uma maldição. Então, foi o que a gente viu anteriormente. Maldição é decorrente de alguma quebra de aliança, de algo que a gente era determinado a fazer e a gente não fez. E nesse caso aí é das leis de Deus. É algo que a gente deveria cumprir e não foi cumprido. Em Deuteronômio 11, 26, diz assim:
eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. Ou seja, tá nas nossas mãos decidirem o que a gente quer. Se a gente quiser bênção, é só obedecer. Se a gente quiser maldição, desobedecendo a Deus. A maldição hereditária, a gente retira esse conceito, esse estudo, lendo lá Êxodo, capítulo 20, a partir do versículo 3, justamente onde que está lá os 10 mandamentos. No primeiro mandamento está lá, não terás outros deuses diante de mim. Deus dizendo, Deus passando o mandamento. E ele diz ainda, não te encurvarás a elas, ou seja, aquelas imagens de esculturas, e nem a elas as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, ou seja, daqueles que me desobedecem. O que é iniquidade? Iniquidade no grego significa anomia. E o que é isso? Uma condição daquele que não cumpre a lei, ou seja, aquele que não cumpre a lei de Deus e peca de forma constante contra ela, e entra numa condição de vida que se chama iniquidade. Ou seja, aquela pessoa que peca tanto, que faz tantas as coisas erradas, e que aquilo ali para ela se tornou algo normal. Ela não se sente pesar por aquele ato errado que ela faz. Ela acha que aquilo ali é normal, então ela passa a ver aquilo ali com uma certa naturalidade. Isso o quê? Isso é uma iniquidade. É diferente de um deslize. O pecado tem que ser somente um acidente na vida do cristão. Mas quando aquilo ali passa a ser uma constância, aquilo ali não é considerado somente um pecado. É um estado de iniquidade. E ali está falando, olha lá, que Deus visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Então, uma pessoa que anda pecando, ela está formando uma herança de maldição que vai ser passada para os filhos, para os netos, para os bisnetos. Então, isso aí serve para nós hoje. O que nós estamos deixando para os nossos filhos? O que também será que nós estamos herdando dos nossos pais e avós? Por que acontece a maldição hereditária? Um dos princípios é o princípio da legalidade. Por quê? Eu acredito que tudo na Bíblia acontece porque há uma legalidade. Ali tem vários princípios que é como se fosse no ramo do direito. Não pode, tem que estar previsto para que seja cobrado. Então ali está previsto vários mandamentos, dos quais, se a gente não cumprir, vai vir o quê? Uma punição exemplar por conta daquele mandamento que não foi cumprido. E um deles é a questão da maldição hereditária. Está lá previsto que se a gente desobedecer a Deus e cometer iniquidade, Deus vai visitar com maldade até a 3ª, 4ª geração. E outra, uma herança só se transmite. A maldição hereditária, ela passa, conforme o nome já diz, através de herança. E lá em Romanos 8,17 diz, se somos filhos, então nós somos herdeiros. Se o pai pecou, aquela herança vai passar para o filho porque ele é um herdeiro. E é tudo assim na vida. Você quer ver algo que eu deixei como exemplo aqui? Suponhamos um traficante. O traficante, ele adquiriu muitos bens materiais de um modo ilícito, mas ele herdou. Ele herdou, não, ele adquiriu bens. Suponhamos que esse traficante tenha filhos cristãos, filhos
justos, filhos que não faz nada de errado, aquela herança do traficante vai passar para o filho ou não vai? Logicamente vai. Por quê? Se é filho, logo herdeiro. A própria Bíblia também diz isso. Se somos filhos, logo somos herdeiros. Então, se um traficante adquiriu aqueles bens, mesmo de forma ilícita, se ele morrer, vai ficar os bens ali, até que o Estado não venha apreender aqueles bens, o bem vai ser passado para os filhos. Se os filhos não quiserem, ele vai ter que renunciar. E renunciar também, ele vai ter que ir até um juiz para falar que ele não quer aquilo. Ou seja, uma herança, gente, vai passar dos pais para os filhos querendo ou não. Para ele não querer, ele tem que renunciar. Porque se ele deixar correr naturalmente, ele vai herdar aquela herança. Da mesma forma, uma herança espiritual. Se a pessoa não renunciar, ela vai herdar aquela herança espiritual. Até coloquei aqui uma imagem, olha lá, da mansão de um traficante, o Nem da Rocinha. Ou seja, os filhos dele vão herdar aquilo ali. Os filhos não querer herdar, eles vão ter que renunciar. Mas foi justo a forma que ele conquistou? Não. Mas os filhos vão herdar. Suponhamos também o contrário. Um pai de família justo, com muita dificuldade, também conseguiu bens materiais. Os filhos dele não valem nada, nunca trabalhou na vida. Se esse homem morrer, os filhos vão herdar aquela herança ou não vai? Vai. Ou seja, para herdar a herança, não depende da condição da pessoa, se ela merece ou não merece. Para merecer, basta ser filho, para herdar aquela herança. Outra coisa também, por que a maldição hereditária acaba acontecendo? Por conta da justiça. Se houve uma iniquidade, se houveram pecados, eu até deixei o exemplo ali, de Abel. Abel foi morto por Caim. Lá em Gênesis 4:10 fala que a terra, o sangue de Abel que caiu na terra, aquele sangue clama a Deus, clama por justiça. Ou seja, todas as coisas erradas que acontecem, elas clamam para que haja justiça. Então, se passou uma maldição para as gerações seguintes, aquilo ali vai continuar clamando para que haja justiça. Ou seja, enquanto a pessoa não se arrepender, não confessar, não mostrar aquele erro que foi cometido, aquilo ali vai sempre sendo visitado nas gerações seguintes. Até mesmo o diabo reivindica esse direito de tocar na vida daqueles descendentes. Lá em Tito, capítulo 2, versículo 8, diz que o inimigo não terá o que falar de nós se a gente andarmos dignamente. Mas o que? Se a gente não tiver uma vida digna, o próprio inimigo vai nos acusar. Ele vai fazer igual um papel do Ministério Público, de acusação. E se ele tiver razão, se tiver razão naquela cobrança dele, ele vai cobrar, ele vai querer tocar naquela vida. E Deus, por ser um Deus justo, sabendo que a terra ainda está clamando por justiça, ele vai permitir que toque naquela vida. Porque a própria palavra diz que ele visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que desobedecem a Deus. E outra também relacionada à justiça, a questão do princípio bíblico, que diz que tudo que o homem semear, isso ele colherá. Então, se ele plantou iniquidade,
e essa iniquidade não foi confessada, não foi perdoada, isso vai passando para as outras gerações. E as outras gerações também não ficarem atentas, elas vão continuar cometendo os mesmos pecados. Porque ali foi lançado uma atmosfera de pecados que aquilo ali vai continuando, vai continuando. Quer ver um exemplo prático na Bíblia sobre maldição hereditária? Está lá em 2 Samuel 11. Nesse capítulo, o capítulo inteiro conta o pecado de Davi, aquele pecado de adultério, que ele viu Betseba, desejou-a, pediu para alguém trazê-la até o reino e ali ele ficou com aquela mulher, sendo que aquela mulher era uma mulher casada. E outra, o fato depois dela ter engravidado, ele ter arrumado uma forma de trazer o marido dela, que estava na guerra, para que ele voltasse em casa e tivesse relação com aquela mulher, com a mulher dele, e aí ficar na situação como que aquela gravidez fosse oriunda do relacionamento que ele tivesse com a mulher. Porém, naquela noite ele não quis deitar com a mulher. Ao que não teve outra forma, Davi acabou matando aquele homem. Então, Davi cometeu 2 pecados aqui, o de adultério e o de homicídio. E como a gente sabe que Deus traz a visitação até a 3ª e 4ª geração, olha o que aconteceu. Do homicídio, gerou mais mortes. A palavra diz que a espada não iria se apartar da família dele. Olha o que aconteceu. Aquele filho dele com Batseba morreu. A família dele teve tantas mortes que teve um dos filhos dele, o Aminon, foi morto por Absalão. E outro, Absalão também acabou morrendo com a cabeça agarrada num galho de árvore. Imagina, gente. Você vê que por conta desse homicídio que Davi cometeu, aconteceram mais 3 mortes na geração seguinte dele. 3 filhos mortos de consequências bem graves e outras até esdrúxulas. E do adultério, gente? Aquele adultério que foi às escondidas, olha o que aconteceu. Gerou também outros crimes sexuais. Aminon acabou estuprando a própria irmã Tamar e Absalão também teve relações sexuais em praça pública com as concubinas do rei Davi, que era o seu pai. Gente, esse negócio de maldições hereditárias é quase que matemático. Olha lá, aconteceu um homicídio, que é derramamento de sangue, nas gerações seguintes acontece vários derramamentos de sangue. Vários. E não precisa acontecer somente homicídio. Pode acontecer suicídios, infanticídios, abortos, mas todos eles relacionados a derramamento de sangue. E o outro, do adultério, que está ligado a abusos sexuais, crimes sexuais, nas gerações seguintes vai acontecer também da mesma forma, quase que matematicamente falando. Olha o que aconteceu lá. Estupro, relações sexuais abomináveis e o que? No meio da praça pública. Tudo para envergonhar o pai dele, o rei Davi. Outro exemplo prático de maldições hereditárias, a gente vê também na questão dos comportamentos. A gente vê que Abraão mentiu 2 vezes. Lá em Gênesis 12, em Gênesis 20, conta a história lá de Abraão mentindo, colocando que Sara não seria mulher dele. Tudo isso com medo de que ele fosse morto. Mas é o que aconteceu? Quando ele chegou naquelas cidades
e não apresentou Sara como mulher dele, acabou que outros homens queriam coabitar com Sara. Deus é que não permitiu. E qual que foi as consequências desse ato de Abraão? A consequência foi que Sara ficou estéril. Foi até bom nesse caso aí, porque senão ela teria tido filhos com esses dois homens. Deus não permitiu, mas também o que aconteceu? Abraão ficou muito tempo precisando que a mulher dele engravidasse e a mulher não engravidava. Certamente, consequência desse pecado aí, dessa mentira. E outra também, o fato deles terem ficado 400 anos perambulando no Egito. Deus não deu a ordem para Abraão sair da terra dele e ir para um lugar onde que Deus indicasse? Pois é, Deus indicou, e em vez de ele permanecer ali, ele foi além. Ele quis adiantar as coisas, adiantou as coisas, acabou atrasando lá, atrasou mais de 400 anos. Foi a parte que eles ficaram no Egito. E outro, da mesma forma que por pouco Sara teria tido relação com o egípcio, acabou que o próprio Abraão teve relação com o egípcio. E a pedido ainda de Sara, que foi o caso da egípcia Agar, que acabou gerando Ismael. Isaac também acabou aprendendo com o pai, porque o Isaac também mentiu, dizendo que Rebeca não era esposa dele, da mesma forma como Abraão falou que Sara não era esposa dele. E, gente, a questão da mentira foi perpetuando. Jacó também acabou mentindo para conseguir a bênção da primogenitura. Está lá em Gênesis 27. E depois também, acabou que Jacó acabou sofrendo com a própria mentira, agora que foi contada por Labão, que o enganou, colocando ele para trabalhar 14 anos a mais para conquistar as mulheres dele, Raquel e Lia. Outros exemplos também de maldição hereditária, depois que eu comecei a estudar isso e comecei a entender, toda vez que eu vejo situações assim de pecado, de erros na vida de algumas pessoas, eu fico olhando se não tem algo parecido com seus ascendentes. E eu não vou citar o nome aqui, mas tem uma dançarina muito famosa no Brasil, ela ainda está viva, mas ela fez muito sucesso, acredito que na década de 80. Eu imagino tanto de homens que devem ter perdido o casamento, ou então mulheres ficaram chateadas que os homens ficavam ali praticamente babando, vendo aquela mulher dançar. Ou seja, essa dançarina deve ter acabado com muitos casamentos, deve ter trazido muitas desavenças dentro dos lares. Ou seja, se ela estava cometendo pecados sexuais, fazendo outras pessoas pecarem nessa área sexual, hoje a filha dessa dançarina acabou herdando uma maldição na área sexual. A filha dessa dançarina hoje é lésbica, acabou mudando a feição dela e se transformando fisicamente num homem. Outra questão também de maldição hereditária que eu analisei é a de um presidente também do Brasil. Esse presidente suicidou, o filho dele suicidou e o neto dele também suicidou. Então, quando eu digo que é algo quase que matemático, é porque segue a sequência certinho. Para você ver, foi na área de derramamento de sangue, suicídio. O outro seguiu praticamente a mesma coisa, suicídio e suicídio. Essa herança de suicídio, por exemplo, pode ter sido algum aborto, algum homicídio, que talvez os ascendentes dessas pessoas aí cometeram. E outros também, gente, outros exemplos aqui, coloquei ali anônimos, porque na área que eu trabalho,
geralmente eu vejo muitos problemas familiares. Aí eu começo a questionar, perguntar quem que são os pais, avós, bisavós, para eu querer entender aquela situação que passa ali hoje com aquela pessoa que solicitou a gente. E ali eu vejo situações também de maldição hereditária. Uma das pessoas que eu atendi recentemente, o pai estuprava da filha de 13 anos, mas desde os 4 anos de idade. E ali eu fui entendendo aquela situação e ao conversar com a mãe que nunca tinha falado sobre isso, ela também falou que foi violentada pelo pai. Ou seja, gente, aquela maldição que estava com a mãe e a mãe às vezes não confessou o pecado do pai, aquilo ali está seguindo para a família. Se eles não corrigirem, o que acontece? Essa menina acaba também tomando ojeriza, raiva de homem e indo pelo lado do lesbianismo, que, ou seja, está dentro da linha aí de sequência da maldição hereditária, já que na área sexual acaba que aconteceu abuso sexual, mas essa menina acaba podendo ser uma lésbica. E outra, e os irmãos dessa menina? Pode ser estupradores, porque viu aquela situação do pai e pode acabar seguindo o mesmo exemplo. Ou então também ser homossexual, ou seja, acaba seguindo uma sequência bem lógica a questão da maldição hereditária. Por exemplo, se houve problemas de furto, roubo, acaba que nas outras gerações vai acontecer também coisa relacionada a patrimonial. Se é na área sexual, vai acabar acontecendo novamente coisas na área sexual. Tá entendendo? Eu gostaria que vocês também fizessem o seguinte: ao vocês analisarem algum problema durante a sua vida, ou então às vezes até de alguma pessoa conhecida, se vocês quiserem ajudar, façam isso, façam um mapeamento da sua vida. Converse com seus pais, avós que estiverem vivos e procure saber se aconteceu alguma coisa grave que precisa ser confessado, ser perdoado. A minha vida, por exemplo, teve o meu pai que mexeu com o espiritismo. E aí eu fui olhar também, o meu avô também mexeu com o espiritismo. Ou seja, tudo relacionado a alguma coisa ruim que dentro dessa religião espírita eles tiverem feito, eu tenho que confessar o pecado deles para que isso não afete a minha vida. Porque senão eu vou acabar levando também pelo lado dessa religião e continuar cometendo erros. Então é interessante que cada um faça um mapeamento da sua vida. Converse. Outra coisa também da gente conhecer o problema é pelos sintomas. É pelos sintomas que se conhece a doença. Então, alguma situação que está acontecendo na vida da pessoa, analise. Às vezes a pessoa está passando com tanta dificuldade financeira, às vezes aquela pessoa que só toma prejuízo, conversa. Às vezes acaba descobrindo que o avô, o bisavô, o pai, deu tanto prejuízo para alguém e hoje você está sofrendo com essa situação de estar tomando prejuízo. Sendo que você, às vezes, é uma pessoa crente, uma pessoa que busca a Deus, mas sempre está dando errado nessa situação. Talvez é porque esse pecado do seu pai, avô, precisa ser confessado e perdoado. Coloquei aqui uma pequena tabela sobre alguns tipos de maldições hereditárias. O primeiro é o derramamento de sangue. Geralmente, toda vez que há um derramamento de sangue, o que pode acontecer nas gerações seguintes? Aborto, esterilidade, homicídio, infanticídio, suicídio,
acidentes fatais. Por exemplo, aquele namoro que ocorreu uma gravidez indesejada e depois o casal acaba querendo abortar aquela criança, ou seja, dentro no ventre da mãe, virou um local de derramamento de sangue, um local que depois pode vir a ser estéril. E outro, se aquele pecado não for perdoado, não for confessado e perdoado, às vezes na geração seguinte pode acontecer um homicídio, a pessoa não sabe por quê que um irmão matou o outro. Ou então aconteceu um suicídio, a pessoa não sabe por quê, talvez seja por conta daquele aborto lá atrás que foi plantado. E hoje aquela pessoa está colhendo isso. Questão de acidentes fatais também. Ou seja, tudo isso relacionado ao derramamento de sangue. Da mesma forma, eu coloquei ali, crimes contra o patrimônio. Ou seja, às vezes teve um avô que adquiriu uma propriedade ali porque apropriou indevidamente. Foi uma herança que foi adquirida de forma errada, dando prejuízo para outras pessoas, ou seja, ilegalmente. E aí não foi confessado aquele pecado, aí as gerações seguintes podem estar passando prejuízos financeiros, pode ter pessoas fazendo negócios ilegais, aquela pessoa que só toma prejuízo, ou então pessoas praticando roubo, ou sendo vítimas de roubo. Ou seja, gente, toda vez que há o cometimento de uma dessas situações acima, as gerações futuras podem sofrer tanto como autor de novas maldades, como vítima de novas maldades naquela mesma sequência de crimes. Crimes sexuais, por exemplo. O crime sexual não confessado, não arrependido, pode continuar nas famílias seguintes, com pornografias, homossexualismo, promiscuidade, estupro. Isso aqui, todos esses relatados ali no caso de Davi, lá. Davi cometeu um crime sexual, que foi o de adultério, e acabou que na geração seguinte dele, o filho, que transou com as concubinas dele em via pública, lá, promiscuidade, um dos filhos dele que estuprou a irmã. Outro também, pecados, iniquidade de ocultismo, feitiçaria, podem gerar nas gerações seguintes doenças psicossomáticas, esquizofrenia, depressão, psicoses. Ou seja, se esse pecado não for perdoado, a geração seguinte vai ficar continuando a sofrer com isso. Se a pessoa tem ali uma doença nesse sentido, a gente não sabe por quê, mas quando vai olhar lá atrás nos ascendentes, a gente vê lá que às vezes o avô mexeu com algo nesse sentido de ocultismo, feitiçaria. Outro também aqui, gente, a gente pensa que é muito simples, mas é o que mais acontece hoje no Brasil, infelizmente, é o pecado da idolatria. A gente sabe que o Brasil ainda é considerado um país católico. A gente vê muita adoração a imagens de escultura. E lá em Romanos 1:18, em seguinte, fala sobre isso. Aquelas pessoas que, em vez de adorar a Deus, deixaram isso de lado, se perderam. E aí fala que as pessoas que se enveredaram por esse caminho acabaram que se entregando a paixões, a situações erradas, acabaram que homens e mulheres deixaram o lado natural delas, se inflamando um com o outro, homem com homem, mulher com mulher, e aí perdendo a característica natural. Ou seja, toda essa promiscuidade acabou que veio da idolatria. Então, as consequências da iniquidade de idolatria geram nas gerações seguintes isso, cegueira espiritual, é o que a gente mais vê hoje. A gente explica
prega a palavra de Deus, fala qualquer situação da Bíblia, mas ninguém enxerga. Isso tem a ver também justamente por essas imagens de escultura, que lá em Salmo 15 fala que as imagens não escutam, as imagens não enxergam, elas não conseguem tirar nem propriamente a poeira delas, ou seja, e torna semelhante a elas todas aquelas pessoas que as cultuam. Então o que acontece? Cegueira espiritual. Vemos também que quem é que vai pelo lado da idolatria, a gente vê aí que esses santos, essas imagens aí, igual por exemplo Santo Antônio, que é o tal santo casamenteiro, ele teve mulher, ou seja, uma também das consequências das pessoas que cometem idolatria é terem sempre alguém na família que não se casa. Repara bem, geralmente em várias famílias tem um que não se casa. Aí você vai ver um histórico familiar, vai ver que é muita idolatria que teve avós, bisavós, casamentos de fachada, só para aparecer. Tudo isso dentro das consequências da idolatria. Por quê? Dá uma cegueira. A pessoa não consegue ver o erro. Está igualzinho ali as imagens. Tem olhos, mas não veem. Mas então, gente, como resolver essa situação de maldição hereditária? Primeiro, você tem que arrepender e confessar os pecados dos pais, avós e bisavós. Se seus pais já morreram, seus avós já morreram, bisavós, procure entender se aconteceu algum pecado de iniquidade, alguma iniquidade. O pecado todo comete, mas a iniquidade, aquele pecado reiterado, aquele pecado grave que eles cometeram, e se arrependa por eles, já que eles não estão mais vivos, se arrependam por eles, peçam perdão, confesse, diga o nome do pecado que eles cometeram, entenda aquela situação e peça perdão. Para quê? Para que aquilo ali não passe para as suas gerações seguintes. Se você arrepender verdadeiramente e confessar, esses ascendentes seus, pais, avós que tiverem morrido, você pode fazer isso uma única vez. Agora, se ainda eles estão vivos e eles continuam a praticar esses pecados, aí não, aí essa oração praticamente tem que ser diária. Todo dia orar e pedir: Deus, perdoa, Senhor Deus, os pecados que meus pais, avós e bisavós têm feito. Eu não quero herdar essa maldição. Que isso não passe para mim e nem para os meus filhos. E outros, se nós também, enquanto nós estamos vivendo, nós estamos adquirindo bens espirituais, patrimônios espirituais que vão ser repassados para as gerações seguintes. Então, a gente também deve consertar para a gente não passar isso para os nossos filhos. O que será que a gente está deixando de bens materiais, bens espirituais para eles? Lá em Levítico 26:40 diz assim: Então confessarão a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais com as suas transgressões com que transgrediram contra mim, como também eles andaram contrariamente para comigo. Então, gente, aqui ele está dando uma ordem, que a gente deve confessar lá os pecados também dos nossos pais, dizer as transgressões que eles cometeram. Para finalizar, gente, lá em Deuteronômio, como eu disse, está escrito: Eis que ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Cabe a gente escolher o que a gente vai deixar de bens espirituais para os nossos filhos. E sobre os bens espirituais que a gente tem herdado,
Se for um bem maligno, um patrimônio maligno, uma maldição maligna, uma herança maldita, a gente deve confessar aquele pecado, se arrepender e colocar diante de Deus para a gente corrigir. Ou seja, basta agora a gente fazer a escolha certa. Eu agradeço pela atenção de vocês. Que Deus os abençoe.